Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. E com que prazer, com que alegria eu trago este boa noite hoje. É uma boa noite de Natal, um Natal aguardado por todos nós, dentro de um ano extremamente difícil, complicado, desafiador para todos nós. Passamos boa parte deste ano sonhando, projetando, imaginando acontecimentos que nos trouxessem de volta aos nossos encontros, aos nossos cultos, cheios de alegria e vibração, como acontece, claro, nos nossos cultos de Natal. Estamos vivendo um Natal extremamente diferente, atípico. As nossas igrejas, nossas gerações, porque não é só a minha, mas várias gerações, neste período do tempo, têm vivido uma experiência muito diferente. Mas aqui chegamos pela fé, e aqui estamos diante do nosso Deus, prestando-lhe culto, com os nossos corações alegres pelo que Ele tem feito, pelas vitórias concedidas este ano ao seu povo e à nossa igreja. Bendito seja Deus, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a causa, o motivo deste Natal cheio de glória, cheio de alegria para todos nós, em nossas casas, com as nossas famílias. Mas vamos contar as bênçãos, sim. Vamos parar para fazer um balanço e vamos chegar à conclusão de que foi um ano abençoado. Os desafios também foram vencidos, os obstáculos foram superados. E aqui estamos, no final do ano 2020, com os nossos corações alegres e cheios de gratidão. Bem-vindos ao nosso culto, bem-vindos a mais um Natal, a uma grande celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento ainda inicial do nosso culto, quero convidar todos os queridos irmãos a orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso amado Pai, bendito seja o teu santo nome, ó Deus, hoje e eternamente. Bendita a tua igreja querida, corpo vivo de Cristo, no qual vivemos, por ela vivemos e dela recebemos o alimento santo, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada que nos faz crescer. Nela também comemoramos momentos especiais na história, o Natal precioso, o nascimento de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos porque o Senhor nos trouxe até aqui vitoriosamente. Quantas vitórias! Quantos pais, quantas famílias, quantos filhos podem se reunir nesta noite ou, reunidos nesta noite, contar, uma após uma, as muitas bênçãos recebidas do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo que fizeste à nossa igreja este ano e pelo que fizeste por meio dela, através dela, da membresia da nossa igreja, com os seus testemunhos, suas lutas e a incansável vitória construída pelo poder de Cristo Jesus, a quem celebramos com alegria nesta noite. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão. Oramos com alegria, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, quero convidá-los nesse instante a uma leitura bíblica. E em seguida nós vamos cantar, adorando ao nosso Deus.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para a nossa reflexão, quero convidar os queridos irmãos a uma leitura em Isaías capítulo 9, os versos de 1 a 7. O advento e o poder do Messias, este é o título. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Queridos irmãos e amigos, estamos
falando aqui agora de 700 anos aproximadamente antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ouvindo o profeta Isaías, que trabalhou tanto, que investiu tanto tempo, tanta força, tanto vigor, convidando o povo ao arrependimento, sob pena de receber o devido castigo, a punição, os resultados do seu pecado, da sua incredulidade. Dentro dessas ameaças, dentro dessas profecias, dentro desses conselhos, dentro dessas repreensões de Isaías, nós encontramos aqui nos versos de 1 a 7 do capítulo 9, uma profecia extraordinária. Isaías admoestava o povo a que se arrependesse, porque a falta de arrependimento, continuar na incredulidade e na desobediência a Deus, significava destruição, como de fato aconteceu. O texto fala de duas tribos de Israel, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Duas tribos, entre aquelas 10 tão conhecidas, que abandonaram a fé, abandonaram a obediência a Deus e viveram em desobediência, até o dia em que os assírios invadiram, destruíram, praticamente arrasou com o reino do norte. Bem, mas Isaías está falando de um momento futuro em que as misericórdias de Deus, que não têm fim, voltarão a trazer paz, voltarão a fazer resplandecer essas terras mencionadas. Então, estamos falando do nascimento do Messias. Por isso, o destaque para o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Queridos irmãos, o cumprimento dessa profecia está em Mateus capítulo 24, um capítulo muito conhecido, né? No capítulo 4 de Mateus, nós encontramos a experiência da tentação de Satanás sobre Jesus, da qual Jesus sai vitoriosamente e Satanás o deixa e vai embora. Em seguida, Jesus tem uma notícia, recebe a notícia de que João, né, está preso. Então, Jesus vai para a região da Galileia, para a terra de Zebulon e Naftali, cumprindo-se esta profecia. Bem, e aí começamos a entender o sentido do Natal na história, o sentido do nascimento de Cristo Jesus na história e também na experiência de cada um de nós. Em primeiro lugar, Isaías fala de uma grande aflição na terra de Naftali e Zebulon. Isaías fala de trevas, Isaías fala de escuridão, Isaías fala de envilecimento, Isaías fala de menosprezo, Isaías fala da tirania que o exército inimigo vai realizar sobre aquelas tribos. Queridos irmãos, os assírios, ao vencer, eles destroem o povo de Israel, tiram as pessoas dos seus lugares, mandam para outros lugares e gentios invadem aquela região com os que ficam e praticamente essas tribos desaparecem. Consequência do pecado. Mas Natal tem um significado importante. O Natal, que é o nascimento de Cristo, ele vem para dizer, para nos afirmar, para abrir os nossos ouvidos,
para abrir os nossos olhos e os nossos corações, para que nós entendamos que a chegada de Cristo, o nascimento do menino Jesus, o Messias prometido, ele vem para nos ensinar, para nos dizer que não há estado de trevas que não possam ser modificados, não há batalha perdida, não há guerra perdida, não há estado de pecado, de miséria, nem na vida de um povo, de uma nação, de uma família ou de uma pessoa, que não possa ser modificado. Por isso, Natal é símbolo de alegria, Natal é rico em esperança. Olhem só, nós passamos e estamos vivendo ainda este ano cheio de problemas, com muitas coisas, histórias de tristeza para contar, mas estamos cheios de expectativas com a chegada do Natal. É um Natal diferente? É, mas é o Natal. Então, ele simboliza alegria, ele simboliza contentamento, ele simboliza celebrações, e é o que vamos fazer. Não estaremos reunidos com todos os nossos irmãos, mas estaremos em nossas casas, celebrando o Cristo, celebrando Jesus, celebrando o Natal, celebrando a grande vitória. Então, para ilustrar o que estamos falando, que Natal simboliza recomeço, Natal simboliza deixar as trevas para trás, e então os pecados para trás, tudo pode ser modificado, tudo pode ser transformado. Uma vida nova pode começar a partir de agora. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa profecia diz respeito a um primeiro momento em que o povo é aviltado, o povo é envelhecido, quer dizer, o povo é humilhado, uma densa treva, uma densa escuridão cai sobre aquele povo. Mas Isaías aponta para um novo momento com a chegada do Messias, em que aquele povo passará por uma grande mudança. Bem, quando, logo imediatamente depois da tentação, para onde é que Jesus vai? Ele vai exatamente para a região da Galileia, para os termos de Zebulon e Naftali. E, como Isaías muito bem dizia, é a primeira região a receber a mensagem do Evangelho. Por isso, Isaías diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Era uma referência a esse momento em que a terra de Naftali, a terra de Zebulon, receberá a luz gloriosa do Evangelho. E Jesus vai para essa região, conforme registrado em Mateus capítulo 4, e ao chegar na região de Zebulon, de Naftali, região da Galileia, ele começa a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isto é oportunidade dada a um povo cuja história é uma história cheia de tristeza, cheia de derrotas. Ele está na Galileia, é uma região de onde, historicamente, o profeta mais famoso que saiu de lá foi Jonas. E você e eu sabemos quem era Jonas. Ele é o profeta mais importante da região. E é exatamente o profeta que tentou fugir, negar-se a cumprir a ordem do nosso Deus. Mas esse Natal chega hoje, e essa história e essa passagem chega para dizer a todos nós, a mim e a você, que não há batalha perdida. As trevas hão de fugir diante da luz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim e para você, não há derrotas em nossas casas. Então, os nossos pais, eles estão afastados do Evangelho. A oportunidade é dada para um recomeço, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nossos filhos como estão? Nossos vizinhos, nossos parentes, como é que estão vivendo? Então a nossa oração fervorosa continua, porque sabemos que é
tempo de mudança na vida dos nossos pais, dos nossos filhos, da nossa família e dentro de nós mesmos. Porque Jesus Cristo veio a este mundo como menino, cumprindo assim a profecia, trazendo a luz gloriosa, a esperança de vida eterna para todos nós. Bendito seja Jesus Cristo, nosso amado Salvador. A luz tão mencionada nas Escrituras, que ilumina o nosso caminho. O próprio caminho que nos leva à presença do Pai, ao seu trono celestial. Deus abençoe que a nossa casa, nossa vida, à semelhança de Zebulon, à semelhança de Naftali, receba a presença e a mensagem de Cristo Jesus, anunciando um novo tempo, uma luz que brilha, que pode penetrar nossa vida e mudar-nos completamente para a glória de Deus e para a nossa alegria. Deus assim nos abençoe. Queridos irmãos, quero convidá-los nesse instante a cantar mais um hino, a ler a palavra de Deus. Primeiro vamos fazer uma leitura bíblica em Lucas 8, de 11 a 20, e vamos cantar o hino 32, Cristo em Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Belém.
é Belém. A Virgem um filho anunciará, profetas disseram, cumprido está. Ao Rei eterno, vinde adorar. Ajoelhai e rendei-lhe louvor. Em carne tornou-se o verbo de amor. Igual o presente que devemos dar ao Rei de amor, a vida ofertai. Eis o bebê, dado por nós, eis a estrela a vos guiar. Este é o Rei, vinde adorar. Vosso Messias, o elo de amor. Ó noite sem par, nos alegrai. Veio da glória, nos resgatar. Todo o universo vinde adorar a este bebê. O esperado que veio até nós, o mundo ele veio salvar. Cumpriu-se a promessa dada por Deus, das trevas tirou para seu perdão. Eis o bebê dado por nós, eis a estrela a nos guiar. Este é o Rei, vinde adorar. Nosso Messias, o elo de amor. Ó noite sem par, vamos cantar. Veio da glória, nos resgatar. Todo o universo vinde adorar a este bebê. Ó noite sem par, vamos cantar. Veio da glória, nos resgatar. Todo o universo vinde adorar a este bebê. Todo o universo vinde adorar a este bebê. Eis o bebê, o nosso Os pastores que estavam no campo eram pessoas simples, humildes, e encanta o fato de Deus ter escolhido aqueles homens para, de modo tão maravilhoso, tão grandioso, cheio de glória, anunciar-lhes o nascimento de Jesus. O texto lido, Lucas capítulo 2, de 8 a 11, é um pequeno recorte aqui da nossa reflexão, mostra que o pastoreio de rebanhos, ele se confunde com a própria história de Israel. Nós sabemos que Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, Jacó foi um pastor de rebanhos, trabalhou por décadas pastoreando. Davi, o rei, pastor de ovelhas, tudo isso apontando para Jesus. Aqueles pastores receberam a notícia que havia nascido Jesus. Jesus que veio a ser o bom pastor. Portanto, a relação de Israel, do povo de Israel, com o ofício pastoral, com a função de pastorear rebanhos, é algo que deve sempre nos chamar a atenção. E Deus mandou um anjo anunciar a quem? A pastores, como Jacó, como Davi, pastores de rebanhos, de ovelhas, de cabras, que Jesus havia nascido. Homens humildes que foram agraciados com a mensagem especial da parte de Deus. Receberam a notícia do nascimento daquele que viria a ser o bom pastor.
Deus, em sua soberania e liberdade, mandou anunciar aos pastores que Jesus nasceu. Era noite, como hoje. Hoje é a noite de Natal, 24 de dezembro. Naquele dia, naquela ocasião, foi uma noite. Eles guardavam o rebanho. Nós guardamos a palavra do pastor Jesus Cristo, que nasceu, que veio a este mundo e nos deu sua palavra. Deus falou com eles, Deus fala conosco. E o que há em comum entre ambos os cenários? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi anunciado àqueles pastores, Jesus Cristo está sendo anunciado hoje, tanto naquela noite como nesta noite. É o que nos une, o Filho de Deus, o Messias, o bom pastor que veio a este mundo, Jesus, o Filho de Deus Salvador, que veio nos trazer vida eterna em seu nome. E o nascimento de Jesus deve ser, sim, celebrado. Por isto este culto, por isto o anúncio glorioso naquela noite. Dê uma olhada no versículo 9, Lucas 2, versículo 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Uma celebração de glória, envolta em glória, a glória do Senhor, que trouxe consigo a mensagem redentora. Nasceu Jesus. Nós vimos ao longo deste mês alguns textos do anúncio acerca do que aconteceria quando do nascimento de Jesus. Nesta passagem, nós temos o anúncio de que Jesus já havia nascido. Portanto, o cumprimento cabal de todas as profecias. As novas de grande alegria eram para os pastores de Belém e para todo o povo. É bem provável que os pastores seriam portadores de tal mensagem para outras pessoas. A chegada do Messias não poderia ser encoberta. O maior acontecimento da história até então. Até aquele momento, até aquele evento, até aquela noite, nenhum acontecimento, por maior que tivesse sido, por mais extraordinário que fosse, pôde ser comparado ao que aconteceu naquela noite na pequena vila de Belém. Nasceu Jesus, nasceu o Salvador. Envolveu céus e terra, envolveu anjos e homens, envolveu a glória do próprio Deus e a alegria seguida de temor por parte dos homens. Tudo isso presente no relato de Lucas, tudo isso presente na passagem que nós lemos. E nasceu o Messias esperado. Possivelmente aqueles homens o aguardavam, daí o anúncio a eles. Nos encanta o fato de Deus ter mandado anjos anunciarem àqueles homens. Possivelmente eles também aguardavam o Messias prometido. Se a forma do anúncio foi gloriosa, o que dizer do conteúdo? Veja o versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tem muitas verdades aqui presentes neste texto. Na cidade de Davi, isso deveria fazer muito sentido a todo israelita. Não foi diferente com aqueles pastores. A cidade de Davi era a cidade prometida para o nascimento do Salvador. E foi justamente Belém, a Belém, Efrata, que o anjo se referiu. Vos nasceu hoje o Salvador. Merece um destaque este pronome. Vos nasceu. A entrega do Salvador aos homens, a entrega do Salvador àquelas pessoas, a entrega do Salvador vindo da parte de Deus a
toda a humanidade. Vos nasceu, como que Jesus pertencendo à própria humanidade. E não foi assim? Cristo assumiu a natureza humana, assumiu a condição humana para prover salvação a todos os que creem em seu nome. Por isso o céu estava em festa. Por isso o anúncio envolto em grande glória, a glória do Senhor. Nasceu hoje o Salvador. Mais preciso, impossível. Mais endereçado, impossível. Nasceu hoje. Imaginem aqueles pastores que, de certa forma, como todo israelita, esperavam o Messias prometido, e um anjo, durante a noite, no meio da glória, do resplendor da glória de Deus, diz taxativamente: nasceu hoje o Salvador. Muita precisão cirúrgica acerca do Messias. E outros dois destaques aqui neste versículo que não podem passar despercebidos. Afinal de contas, a mensagem do Senhor é completa, é plena, que é Cristo. Cristo é o termo grego para Messias, que é o termo hebraico, ambos para ungido. Cristo, o termo Messias, o termo Cristo, a expressão ungido, tudo isso deveria fazer muito sentido a todos os israelitas. E o anjo termina o seu recado, porque esta é a sua função, trazer a mensagem de Deus aos homens. E foi assim com aqueles pastores. Ele termina a sua mensagem dizendo que aquele menino que havia nascido na pequena Belém, cujo o título era Salvador, Cristo, ele era o Senhor. Toda a divindade e toda a humanidade de Jesus. Toda a sua missão salvífica, toda a sua condição humana. Tudo isso presente no conteúdo, na mensagem divina que o anjo, na glória de Deus, trouxe àqueles pastores. Isto deve ter encantado aqueles homens. Isto nos encanta até hoje, porque a mensagem do nascimento de Jesus, ela é cheia de encanto, por isso cantamos. Ela é cheia de verdade, por isso nos alegramos e nos exultamos na presença de Deus. O real sentido do Natal, portanto, é a vinda de Cristo Jesus a este mundo. Veio para nos salvar dos pecados, por isso a atribuição Salvador. Veio para nos salvar da ira de Deus, veio para nos salvar das garras do diabo. Veio para ser Senhor de nossas vidas. Veio para habitar em cada um de nós. Veio para nos dar vida eterna. Uma nova realidade foi estabelecida a partir do nascimento de Jesus. A salvação, portanto, se tornou possível a todos os homens, a todos os que creem. E nós cremos, pela graça de Deus, brotou a fé em nosso coração, e cremos no Evangelho, e cremos na mensagem, e cremos como aqueles pastores creram e foram ver o que tinha ocorrido na cidade de Belém. Deus nos abençoe. Deus abençoe o nosso Natal. Deus abençoe todas as famílias da nossa igreja. Que Jesus, o real e único e verdadeiro sentido do Natal, seja o Senhor de nossas vidas. Nós vamos agora para mais uma leitura bíblica e em seguida cantaremos mais um hino de louvor ao nosso Deus. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Glória ao nascido Rei, terra, céu e mar dão louvores.
Canta, pois nasceu Jesus, nosso Salvador, demos glória. Aleluia, 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 Veja a brilhante luz na estrebaria, seu berço. Anjos, jovens e anciãos, adorando Cristo nascido. Elvas no amanhecer, declarando a glória do Mestre. Trazem esperança e paz, vindas do Messias bendito. Aleluia, aleluia, chuvas, ventos e trovões, nosso Salvador exultando. Ele nos resgatará, pois é o nosso grande Messias. Aleluia, aleluia, E a nossa reflexão está baseada no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, os versos de 12 a 16. E diz assim a palavra de Deus: E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Amém? Nós estamos no Natal, essa semana, esse dia tão especial para a vida da igreja, para a vida dos irmãos, para o mundo, quando nós nos lembramos do nascimento de Jesus. E também, além de comemorarmos, lembrarmos do nascimento de Jesus, nós cristãos olhamos para a palavra de Deus e tentamos aprender quais são as mensagens, quais são os ensinamentos de Deus aos nossos corações através do nascimento de Jesus. E através do nascimento de Jesus, Deus revela a maneira como Ele quer ser pensado, como Ele quer ser lembrado, quais são as referências a respeito dele
através do nascimento de Jesus Cristo e que devem ser guardados nos nossos corações. E eu diria que elas são centenas ou talvez milhares, em que nós levamos a nossa vida inteira tentando aprender e tentando gravar nos nossos corações. Esse texto é um texto interessante porque ele revela a maneira como Deus convida homens simples, que são os pastores. Pastores eram homens simples que cuidavam dos animais, e como eles foram convidados naquele dia especial para visitar e para testemunhar o nascimento do Salvador. Enquanto homens poderosos como os Herodes viriam a perseguir Jesus, homens poderosos no futuro seriam empecilhos para o trabalho, para a obra de Jesus, nós já vemos desde o seu nascimento o convite de Deus para que homens simples se congreguem para ver e para conhecer o Salvador. O nascimento de Jesus, que é o nosso Salvador, mas que é também um rei, nascido de uma família real, porque ele é filho de Davi, aconteceu também nas condições mais simples e mais humildes possíveis. Como foi o texto que lemos, dizendo que ele nasceu numa manjedoura, num lugar reservado para a alimentação dos animais, numa circunstância em que o recenseamento estava sendo feito e provavelmente dentro daquela casa havia uma grande quantidade de pessoas. Foi naquelas condições que o Senhor decidiu que o seu filho Jesus e que Jesus nasceria. Além disso, é muito interessante olhar como essa passagem revela que os próprios céus, através dos anjos que formaram ali um grande coro angelical, se uniram para testemunhar e para louvar ao Senhor pelo nascimento do Salvador entre nós. Os anjos também, de alguma forma, estavam congregados naquele ambiente de pobreza, de simplicidade, sem os estardalhaços, sem os arrombos, sem as pompas, sem as circunstâncias que são muito apropriadas aos seres humanos, mas muitas vezes rejeitadas e negadas pelo próprio Deus, mais uma vez manifestando ali a sua humildade. Jesus, então, através do seu nascimento, ele mobiliza homens simples do povo, que vão se encontrar com ele e vão ali para conhecer o Salvador. E é interessante que aqueles homens pareciam desejosos em seus corações pela vinda do Salvador. Eram homens que também desejavam a presença do Salvador, e naquele dia eles foram então convidados pelo próprio Senhor a se encontrarem com o Salvador, e aqueles homens simples que procuravam as coisas mais especiais, as melhores coisas que há, que são aquelas que são espirituais, aquelas que nos são dadas por Deus, que nos são oferecidas por Deus, tiveram a oportunidade de encontrar aquilo que desejavam. Como eu disse, no Natal nós fazemos duas coisas. Nós nos lembramos do nascimento do Salvador e comemoramos, e procuramos também, sempre, extrair lições espirituais do seu nascimento. É por isso que podemos comemorar incansavelmente, anualmente, o Natal. É por isso que podemos pregar tantas mensagens, olhar o nascimento do Salvador a partir de tantos pontos de vista, porque é a riqueza da palavra de Deus e é a riqueza de um dia que foi especial para toda a humanidade, para toda a criação, para todo o universo, para todo o reino espiritual, e é um momento também que nos ensina coisas muito importantes. Portanto, vamos ver aqui pelo menos 4 coisas que um texto como esse nos ensina do ponto de vista espiritual, trazendo essa grandeza, essa profundidade e essa abrangência do nascimento de Jesus. A primeira coisa é exatamente a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho nos ensina que Deus busca comunhão com seu povo e que seu povo deve aprender a ter prazer na comunhão com Ele. Olha que coisa interessante. A simplicidade do Evangelho mostra um Deus que convida o seu povo para que esse povo aprenda a ter prazer e alegria na comunhão com Ele. As circunstâncias ali, muito simples, elas não apagaram do coração daqueles homens pastores, não tiraram nem mesmo do coração dos anjos a grande importância, a grande relevância daquele momento. Eles estavam diante de um ato de Deus e eles foram capazes de enxergar, mesmo naquele ambiente de tanta simplicidade, que era um ato de Deus na direção do seu povo.
o Natal é exatamente um convite a isso, a olharmos a simplicidade do convite do Evangelho para os nossos corações. Além disso, a simplicidade da comemoração do Natal, ela é de propósito, ela é proposital, para que a gente não se perca em coisas sem importância, como as pompas e as circunstâncias, e olhemos apenas para aquilo que realmente importa, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira simples como Jesus Cristo veio a nós é também um convite para abandonarmos as pompas e as circunstâncias do Natal e olharmos para aquilo que realmente importa, a presença do Salvador entre nós. A simplicidade de um convite e, logo na sequência, a simplicidade proposital do momento e do encontro com o Salvador. Além disso, o reino inaugurado por Cristo com o seu nascimento, ele é espiritual e não visível, pelo menos por enquanto, porque ele está nas mentes e nos corações daqueles que amam a Deus, daqueles que creem em Jesus. Portanto, o Natal, ainda que seja uma reunião de família, ainda que tenha, como eu disse, pompas e circunstâncias, ainda que estejamos entregando e recebendo presentes, preparando jantares e almoços, na verdade, o verdadeiro Natal estará acontecendo dentro do coração daqueles que são os verdadeiros adoradores, daqueles que têm alegria, daqueles que têm prazer na presença de Deus, naqueles que entenderam a simplicidade do convite do Evangelho, venham para estar comigo, para serem libertos dos seus pecados, e eu conduzirei a vida de vocês, daqueles que enxergam, na maneira simples do nascimento do próprio Jesus, a essência da mensagem que é da nossa comunhão com Deus. E, finalmente, o nascimento de Cristo é um convite também a irmos na sua direção, e seguirmos todos os seus caminhos, como fizeram aqueles pastores naquele dia, abandonaram ali as suas atividades, mas sem qualquer constrangimento, sem qualquer culpa, com toda a urgência que o momento exigia, e foram na direção do Salvador. O Natal também é um convite para que a gente também vá na direção do Salvador. Mesmo aqueles que já têm Cristo no coração, mesmo aqueles que já fazem a sua profissão de fé em Cristo, aqueles que já testemunham do Evangelho, nós também somos convidados a, no Natal, irmos na direção do Salvador para nos encontrarmos com Ele, para ouvirmos a sua voz, para entendermos mais uma vez a simplicidade do convite do Evangelho, para a comunhão preciosa com Deus, para fazer calar, no nosso interior a salvação, a graça, o poder e toda a glória que há na mensagem de Cristo. O Natal é isso, que ele seja vivido por cada um de nós com simplicidade, que tenhamos de fato alegria na nossa comunhão com Deus, que entendamos que fazemos parte de um reino espiritual e que o grande desejo dos nossos corações seja exatamente o desejo de andar com o Salvador. E dessa forma eu tenho certeza, não tenho dúvidas, de que nós teremos de fato um Feliz Natal. E é isso que eu desejo para cada um de vocês que está participando desse culto e desta mensagem. E para enriquecermos ainda mais este momento de alegria, de confraternização, de bênçãos espirituais que advêm do nascimento do nosso Salvador, eu quero convidar todos vocês, toda a igreja, a cantarmos juntos o hino número 30 do nosso cantor cristão. Vamos cantar? Paz
Queridos irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto, de mais um precioso culto de Natal, em que anunciamos a mensagem do Evangelho, exaltamos o nome de Jesus, o motivo do Natal, o seu nascimento, para um mundo que tanto precisava. Graças a Deus por podermos cantar hinos como este, que acabamos de cantar, Noite de Paz. Cristo é a nossa paz, é o príncipe da paz. Encerramos o culto desejando que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus nos abençoe neste final de ano em que as nossas esperanças se renovam, a nossa fé se fortalece, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós vamos orar, meus queridos irmãos, despedindo-nos deste culto, e na gloriosa esperança de que dias ainda melhores teremos. Voltaremos a celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo juntos, no tempo do nosso Pai Celestial, que sabe e pode todas as coisas. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, como é bom, como é prazeroso estar em Tua santa presença, celebrando o Teu santo nome, proclamando as novas do Evangelho, as boas novas de salvação, mostrando aos homens a oportunidade do perdão, trazida por Cristo Jesus, o nosso Salvador, motivo do nosso Natal, motivo da nossa celebração. Agradecemos-te, ó Deus, por este ano que temos vivido em Tua presença, pelas grandes vitórias que nos conduziste, Senhor, com poder e graça e glória. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor prepare, capacite o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, para Te adorar, para permanecermos firmes na fé, independentemente das circunstâncias favoráveis ou adversas. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, pois que com tão grande amor nos amaste, enviando o Teu Filho Jesus para nos dar a sua vida e morrer em nosso lugar. Agradecemos-te por nossa igreja, pela Igreja Batista em Vila das Belezas, para a qual pedimos a continuidade das Tuas mais ricas bênçãos, Senhor. Abençoa as nossas famílias, a nossa liderança, o trabalho, o desenvolvimento, a firmeza na fé desta querida igreja, Tua igreja, bendita igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora suficiente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e as alegrias no Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo hoje e eternamente. Amém. Chegamos ao fim do nosso culto, estaremos orando, silenciosamente, como você desejar agora, enquanto mais uma vez o grupo King David fará o pós-lúdio. Deus abençoe a todos.